Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aqui na nossa leitura coletiva, não é? Do capítulo 1. Então, como ele é extenso, a gente vai continuar aqui estudando esse capítulo que se chama, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí que tá abrindo, eu acho que vai começar a compartilhar a tela aí também para você, Adoro. O tópico que a gente vai ler se chama 10 modos de esquemas. E peraí que tá abrindo ainda. E aí a gente vai continuar, não é, na nossa leitura aí coletiva, como eu disse. E vamos lá. Bom, enquanto tá aparecendo aí para você, acho que eu já vou começar lendo aqui, porque eu não estou conseguindo abrir aqui, aonde a gente consegue ler sobre o capítulo 1. Deixa eu pegar então aqui no meu livro físico, que se chama Terapia do Esquema, Modelo Conceitual, tá? Vai da página 17 a 70, por isso que está sendo um pouco demorado aí, né, a leitura desse nosso capítulo. A gente está lendo bastante conceitos aí. Então, ó, vamos lá. Para mim não está aparecendo a divisão da tela, mas eu acho que vai começar a aparecer. Pronto, acho que começou. Deixa eu só ajustar a tela aqui para não perder a gravação. E aí, a gente já começa. Então, ó, 10 modelos de esquemas. Vamos lá. Identificamos 10 modos, eu falei modelos, né? 10 modos de esquemas. Identificamos 10 modos de esquemas que podem ser agrupados em 4 categorias amplas, que no caso são modo criança, modos enfrentamento disfuncional, modos pais disfuncionais e modos adulto saudável. Acreditamos que os modos criança são inatos e universais, ou seja, todas as crianças nascem com um potencial para manifestá-los. Identificamos quatro dentro do modo criança, né? E no caso, a criança vulnerável, zangada, impulsiva / indisciplinada e criança feliz. Essas denominações são termos gerais. Na terapia real, individualizamos os nomes dos modos em colaboração com os pacientes. Por exemplo, podemos nos referir ao modo criança vulnerável como Aninha ou Carol, abandonada. A criança vulnerável é o modo em que geralmente se apresenta a maioria dos esquemas nucleares, que no caso são a criança abandonada, a criança abusada, a criança privada ou a criança rejeitada. A criança zangada é a parte que está com raiva por não ter suas necessidades emocionais atendidas e age com base nessa raiva, sem considerar as consequências. A criança impulsiva / indisciplinada expressa emoções, age a partir de desejos e segue vontades naturais, de momento a momento, de maneira negligente, sem considerar possíveis consequências para o self ou para os outros. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Não, tô. Ou para os outros. A criança feliz é aquela cujas necessidades emocionais básicas encontram-se atendidas atualmente. Identificamos 3 modos de enfrentamento disfuncional. Deixa eu só dar uma pausa aqui, um parênteses, que fala das necessidades emocionais básicas, só para retomar, tá? Quais que seriam as necessidades emocionais
que toda criança deve ter atendido, ó. São 5. Não sei se você está com o livro aí ou não, está na página 24. Então, ó, fala aqui, ó. Autonomia, competência e sentido de identidade. 3. Liberdade de expressão, necessidades e emoções válidas. 4. Espontaneidade e lazer. E 5, por fim, limites realistas e autocontrole. Tá? É isso que é chamado de necessidades emocionais básicas que precisam ser atendidas, que nesse caso que a gente está lendo ali, ó, a criança feliz, né? Aparece esse modo na pessoa, não é? Quando ela se sente segura. Quando ela se sente segura é porque ela está tendo todas essas necessidades atendidas, né? E aí, o que revela esquema, né, na vida adulta? É quando alguma dessas necessidades não foram atendidas, não é? Que aí é onde surgem os esquemas, né? A origem dos esquemas, tá? Só um parênteses, continuando aqui a leitura. Identificamos 3 modos de enfrentamento disfuncional, que no caso é o capitulador complacente, o protetor desligado e o hipercompensador. Esses 3 modos correspondem a 3 estilos de enfrentamento de resignação, evitação e hipercompensação. Mais uma vez, adaptamos o nome do modo, para que se ajuste aos sentimentos e comportamentos do paciente. O capitulador complacente submete-se ao esquema, tornando-se mais uma vez a criança passiva e desamparada que deve ceder aos outros. O protetor desligado desliga-se psicologicamente do sofrimento do esquema, afastando-se emocionalmente, abusando de álcool ou drogas, autoestimulando, evitando as pessoas ou utilizando outras formas de escape. O hipercompensador reage, seja maltratando outras pessoas, seja comportando-se de formas extremas ou em uma tentativa de refutar o esquema de uma maneira que acaba mostrando-se disfuncional. Ver a discussão anterior sobre hipercompensação para exemplos. Todos os 3 modos desadaptativos acabam por perpetuar os esquemas, tá? Então, olha aí, dependendo como a pessoa reage a determinada situação, ela pode estar reforçando esquemas e, consequentemente, perpetuando os esquemas. Tá? Olha a importância aí, né, da terapia, do autoconhecimento, da gente aplicar o questionário dos esquemas, para ver quais esquemas estão ativados atualmente, não é? Enfim, a terapia dos esquemas, ela é algo, é uma abordagem bem profunda, né, no sentido de descobrir padrões aí comportamentais, não é? Continua. Identificamos 2 modos de pais disfuncionais até agora, que no caso é o pai barra mãe punitivo e o barra mãe punitivo exigente. Nesses modos, o paciente torna-se semelhante ao pai ou à mãe internalizado. Pai, mãe punitivo pune um dos modos da criança por se comportar mal. E o pai barra mãe exigente empurra e pressiona a criança a cumprir padrões demasiado elevados. Olha aí, então, pai ou mãe punitivo, eles amam, aliás, o pai ou mãe punitivo pune um dos modos da criança por se comportar mal. Então, pai e mãe pune, né? Pai punitivo, pai e mãe punitivo pune. Já o exigente pressiona, olha, empurra e pressiona a criança a cumprir
os padrões demasiado elevados. Então, assim, quando existe no paciente, não é, um autocontrole, né, aliás, uma autocobrança, quando ela é elevada, ela pode estar no modo pai ou mãe exigente, que por sua vez tem a ver com os pais reais deles, né? Tem que ver se essa autocobrança, portanto, vem do lado da mãe e do pai, não é? O 10º modo, como descrito anteriormente, é o do adulto saudável. Trata-se, deixa eu só ajustar a tela aqui para não parar a gravação. Trata-se daquele que tentamos fortalecer na terapia, ensinando o paciente a moderar, cuidar ou curar os outros modos. Olha aí, que é o objetivo, né? Eu falo isso para os pacientes, que o objetivo da terapia do autoconhecimento é a pessoa conseguir dar a mão para o adulto saudável e para a criança feliz dele, não é? Que é ali onde ele se sente seguro, realizado, conectado com o agora, né? Mas é um processo para estar ali, né? Mas o objetivo é chegar nesse lugar, não é? Continuando. Próximo tópico, avaliação e mudança de esquemas. Esse pequeno panorama no processo de tratamento apresenta os passos envolvidos na avaliação e na mudança de esquemas. Nos capítulos seguintes, descreve-se em detalhe cada um desses procedimentos. As duas etapas do tratamento são a fase de avaliação e a educação e a de mudança. Bem, vamos então para a fase de avaliação e educação. Nessa primeira fase, o terapeuta ajuda os pacientes a identificar seus esquemas e as origens dos mesmos na infância e na adolescência. No decorrer da avaliação, olha só, ele fala aqui, né? Identificar a origem dos esquemas infância e adolescência, tá? Por que que adolescência também? Porque segundo o DSM-5, só podemos dar um diagnóstico para o paciente após a adolescência dele, porque na adolescência o cérebro dele ainda está em desenvolvimento. Então, não tem como fechar um diagnóstico, né? Porque ele está em fase de desenvolvimento. Então, aquilo que aparece pode estar aparecendo agora, mas com o tempo pode não existir mais. Tá? Então, por isso que a origem dos esquemas é na infância e na adolescência, porque ele ainda está em processo de desenvolvimento. Se não me engano, quem vai falar com mais propriedade desse desenvolvimento é Piaget, né? Ele fala sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Se não me engano, tá? Vou continuando. No decorrer da avaliação, o terapeuta instrui o paciente em relação ao modelo de esquemas, que no caso é a psicoeducação dos esquemas, né? Eu tenho até, tá? Ai, eu não me lembro em qual aula. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui abaixo. Eu vou deixar aqui na descrição aí do vídeo uma aula onde eu compartilho através de um mapa mental sobre a psicoeducação dos esquemas, tá? Os pacientes aprendem a reconhecer seus estilos de enfrentamento desadaptativos, que no caso é resignação, evitação e hipercompensação, e a perceber como suas respostas de enfrentamento ajudam a perpetuar os esquemas. O terapeuta também ensina os pacientes com dificuldades mais graves os seus modos de esquemas básicos e os auxilia a notar como cambiam de um a outro. Queremos que os pacientes entendam intelectualmente seus modos de operações de esquemas, ou seja, como os modos operam, né? Aliás, como os esquemas operam, e bem como vivenciem emocionalmente tais processos. A avaliação é multifacetada, incluindo uma entrevista sobre, que no caso é a anamnese, né? Sobre histórico de vida, vários questionários de esquemas, tarefas de automonitoramento e exercícios
com imagens mentais que ativam esquemas e ajudam os pacientes a estabelecer vínculos emocionais entre problemas atuais e experiências de infância relacionadas a eles. Ao final desta etapa, o terapeuta e o paciente desenvolvem uma conceituação de caso completo do esquema e definem colaborativamente um plano de tratamento focado nos esquemas, que inclui estratégias cognitivas, vivenciais e comportamentais, bem como componentes curativos da relação terapeuta-paciente. Olha aí que legal, né? Essa fase de avaliação, de construção dessa conceitualização baseada na terapia dos esquemas, né? Olha, uma conceituação do caso completo, tá? Bem bacana, não é? Inclusive, eu estou para lançar aí um curso, tá? Sobre supervisão em TCC, mas eu acredito que vai ser mais supervisão em PBE, né? PBE, que é psicologia baseada em evidências, né? E eu vou inserir módulos ali sobre a terapia dos esquemas, tá? E aí eu vou compartilhar esse formulário de conceituação de esquemas, né? Como que a gente constrói, como que a gente monta, tá bom? Enfim, se você tiver mais interesse em participar, deixa aqui no comentário que eu te envio um link para você entrar no grupo, porque eu vou liberar as primeiras informações sobre as inscrições lá nesse grupo, tá? Então, se você quiser participar, enfim, é só entrar aí no grupo, tá bom? Então, vamos lá, para o próximo tópico. Fase de mudança. Durante a fase de mudança, o terapeuta mescla estratégias cognitivas, vivenciais, comportamentais e interpessoais de maneira flexível, dependendo das necessidades do paciente a cada semana. O terapeuta do esquema não adere a um protocolo ou a um conjunto rígido de procedimentos. Olha aí que legal, não? Agora ele vai falar sobre as técnicas cognitivas. Vamos ver o que ele diz. Enquanto os pacientes acreditarem que seus esquemas são válidos, não conseguirão mudar e continuarão a manter visões distorcidas acerca deles próprios e dos outros. Os pacientes aprendem a construir uma argumentação contrária ao esquema, refutando sua validade em nível relacional, listando todas as evidências ao longo da vida que comprovam e as que não comprovam o esquema. E então, o terapeuta e o paciente avaliam as evidências. Na maioria dos casos, as evidências mostrarão que o esquema é falso. O paciente não é inerentemente defectivo, incompetente ou fracassado. Em vez disso, por meio de um processo de doutrinação, o esquema foi ensinado ao paciente na infância, da mesma forma que a propaganda ensina à população. Olha isso, que é o condicionamento, não? É como se a pessoa fosse ensinada a agir baseado naquele esquema, onde ele acredita que ele é defectivo, que ele é incompetente, que ele é fracassado. Ele foi ouvindo isso ao longo da infância e ele foi acreditando nisso. Olha isso que forte, não? Isso cria esquemas. Esquemas é onde ele se baseia baseado nesse fracasso, baseado nessa defectividade, nessa incompetência. Assim como a população, ela é ensinada através das propagandas, ou seja, por isso que a propaganda é repetitiva. É como se fosse uma doutrinação. A pessoa acreditar naquilo. É quase uma mensagem subliminar. Né? Olha isso. Isso são as crenças, né? E a pessoa acredita naquilo. Olha que forte isso. Isso é tão delicado que adoece a mente da pessoa. Complicado, né? Contudo, apenas a evidência nem sempre é suficiente para refutar o esquema. Por exemplo, os pacientes podem ser realmente
fracassados no trabalho ou nos estudos, como resultado de procrastinação e evitação. Não desenvolverão as habilidades profissionais necessárias. Se não há evidências suficientes para questionar o esquema, os pacientes avaliam o que poderiam fazer para mudar esses aspectos de suas vidas. O terapeuta orienta-os, por exemplo, a lutar contra o fracasso de forma que aprendam habilidades profissionais eficazes. Após o exercício, terapeuta e paciente resumem a argumentação contrária ao esquema em um cartão que elaboram juntos. Olha que legal, um cartão que elaboram juntos. Ou seja, eu não sou fracassada, escrevi ali, né? Ou então, isso que eu acredito como fracasso começou na infância, e eu não sou isso devido ao que eu vejo na minha vida hoje. Eu sou um bom aluno, eu sou um bom profissional, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, enfim. Cartão. Olha que legal. Os pacientes levam consigo esses cartões e os leem com frequência, sobretudo quando enfrentam gatilhos ativadores do esquema. Tá, vamos parando por aqui para essa aula não ficar tão extensa. Então, olha que legal essa técnica cognitiva, tá? Trabalhar a origem dos esquemas cognitivamente. Cognitivamente é o que ele acreditou, né? Quando que ele ouviu esse esquema, né? A origem desse esquema, onde que se inicia. E como forma de enfrentamento, é interessante, ó, elaborar um cartão com argumentação contrária ao esquema, tá? Bem legal, né, essa estratégia de enfrentamento, para desconstruir esse esquema, não é? Bem, então é isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui, e aí é isso, tá? Só para reforçar a respeito da supervisão, é um curso de supervisão, eu vou deixar o link do grupo aqui abaixo, e se você tiver interesse em participar, é só entrar nesse link aí, tá bom? Então é isso. Um beijo para você, boa aula, até mais, tchau, tchau.